Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Tradição Católica em Foco, Dionísio Lisboa. Que bom que muitas pessoas têm reagido bem ao meu canal, né, e muitas mandam alguns temas que a gente deve tratar, né, no transcorrer dos nossos vídeos. E hoje um tema que eu acho que nós temos que realmente abordar, né, e sem qualquer titubeio, é a questão do engodo, que é a renovação carismática católica. Tá bom? Então vamos tratar hoje desse tema. Antes de mais nada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Nosso Senhor nos ilumine hoje, para que a verdade católica e a tradição sejam sempre enaltecidos. Então, vamos tratar um pouquinho hoje da renovação carismática, no sentido de que ela se proclama como sendo um prosseguimento da efusão do Espírito Santo que a gente viu lá em Atos capítulo 2, em Atos dos Apóstolos. Ora, o que se propõe, como o próprio nome fala, renovação, quer dizer que é um recomeço, um restart de algo que já existia. É uma coisa meio esquisita isso, né? Eles alegam muitas vezes, nós temos muitos padres e muitas pessoas, muitos religiosos, freiras, que vivem um fervor, dão um maior sentido às suas vocações, e são pessoas que orientam e levam as outras pessoas para o bom caminho da sã doutrina, da igreja. Olha, desmentindo logo isso. Se isso fosse verdade, os seminários estariam abarrotados dessa gente, desse pessoal. Não está. Isso aí não é verdade. Muito pelo contrário. Quem está abastecendo os seminários são os tradicionalistas. Os seminários tradicionalistas. E eu diria até mesmo os neocons também. Não é? E outra coisa, eles falam muito dessa questão da efusão do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. E então, tendo em vista isso, qual o sentido para eles, então, de receberem os sacramentos da igreja? Qual o sentido? Fica aqui meu questionamento. É ou não necessário os sacramentos para receber o Espírito Santo? O batismo? A crisma? Claro que é necessário. Mas muitas vezes eles agem como se fosse desnecessário, como se fosse dispensável. Então, isso aí não é doutrina católica, não. E tem mais. Eles muitas vezes dizem que nós vamos diretamente a Deus, recebemos o Espírito Santo. Para que servem os padres, então, gente? Para que serve a hierarquia da igreja? Então, eu percebo nisso tudo, aliás, não só eu, vários autores que já trataram sobre o tema, né? Como, por exemplo, o escritor René Laurentin, né? Que escreveu A Hora do Espírito Santo, um livro, se eu não me engano, da década de 70, que foi publicada pela editora Paulinas, salvo engano, René Laurentin. Então, como é que pode uma coisa dessas? Não é? E tem mais. Existe, sim, uma continuidade, sim, entre o neopentecostalismo protestante e o pentecostalismo católico, que é a RCC. Tá bom? Mas o movimento em si, essa loucura de efusão do Espírito Santo, todas essas manifestações, isso já é coisa muito, muito mais antiga do que a gente pensa. No século XVII, os hereges pietistas da Baviera, não é? Eles diziam que era necessário receber o Espírito Santo para você falar em línguas. De que adianta você falar em línguas se ninguém entende? Se essas línguas não transmitem a reta doutrina, né? Como diz tanto São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Mais importante que a língua, falar em línguas, é a virtude. Não é? 1 Coríntios, se não me engano, 4, versículo 6. Ora, se São Paulo diz isso, e tem mais. As próprias celebrações de missas e
e ficaram muito comprometidas a partir da ascensão da renovação carismática, principalmente a partir do final dos anos 80 e 90. O que se vê muitas vezes são danças, palmas, frenesi, pessoas caindo. Isso não é obra de Deus. Isso não parece a efusão do Espírito Santo. Isso mais me parece a Torre de Babel. Torre de Babel, todo mundo falava uma língua diferente, ninguém se entendia. Né? O que é que vai acontecer depois? Um padre católico, Padre Boaz, né? Ele vai adaptar, vai receber e adaptar, ainda naquele período do século XVII, né? E XVIII, ele vai ser influenciado pelo pietismo, pelos hereges pietistas, que já tinham sido condenados pela igreja, a partir do movimento dos chamados despertos, Erwachten, ou coisa assim, em alemão. E aí essa turma também vai ser condenada pelas autoridades da igreja. Que isso aí não é católico. Nunca foi. Com a expansão norte-americana no século XIX, com a grande expansão para o oeste, muitos colonos, dotados por esse espírito inovador e de muitas... praticamente dessa insanidade, eles vão começar a retomar essa questão do falar em línguas, né? E vão dizer que para você receber o Espírito Santo e sua obra ser abençoada na sua jornada para o oeste, né? Isso vai ser retomado por volta de 1967, na Universidade de Duquesne, quando um grupo de estudantes católicos, gente que não tem o que fazer, como diz São Paulo na Epístola a Tito, né? Gente cujos ouvidos têm pruridos de novidades. Né? Aí eles vão procurar uma igreja pentecostal protestante. Né? E eles ficam entusiasmados. Né? Percebam que isso é logo depois do concílio, né? Em 67. O concílio tinha acabado em dezembro de 65, isso aí já foi no decorrer do ano de 67. E aí eles vão procurar um pastor protestante. E lá eles veem as pessoas falando em línguas e caindo, e aquelas manifestações, aquelas coisas totalmente nonsense, né? Que não tem nada a ver com a doutrina católica. Para piorar a situação, eles vão procurar um sacerdote. Em vez desse sacerdote se aquietar com a reta doutrina católica e sim aprofundar ainda mais no estudo dos santos padres, dos doutores da igreja, da Sagrada Escritura e da tradição, ele vai se encontrar com esse pessoal de lá dessa igreja, né, através desse contato entre os estudantes católicos, ele vai para o culto lá protestante e imaginem, ele vai receber o Espírito Santo do protestante, que vai impor as mãos sobre o padre. Gente, pelo amor de Deus, que loucura, que loucura. Esse movimento, né, ele vai, no Brasil, a partir do final da década de 90, de 80, início da década de 90, ele vai ganhar uma maior visibilidade nas paróquias, né? E vai gerar todo tipo de abusos litúrgicos, inclusive com a própria custódia, a própria Eucaristia. Não é? Dancinhas irreverentes, achando que aquilo ali é agradável, né? Faz parte da vivência católica. Aquelas dancinhas, aquela bateção de palmas que a gente está cansado de ver nas paróquias. Eu não aguentava mais aquilo na época que eu frequentava a Missa Nova. Gente, o que é que acontece? Isso também é um reflexo, né, de uma influência gnóstica. Uma influência que a gente percebe, a gnose, né? É aquele conhecimento secreto, é querer conhecer coisas que teriam sido reveladas apenas em segredo, ocultamente. E, na verdade, as escrituras são muito claras quanto à revelação. Né? A revelação ela é cristalina, ela é objetiva. E, no entanto, a renovação carismática ela é um movimento repleto de subjetividade. Cada um tem um dom de profecia. Tem uma paroquiana que tem um dom de profecia, outra tem o dom de cura, que todas receberam pela efusão do Espírito, outra tem o dom de línguas.
é totalmente algo nonsense, é algo fora da doutrina católica, é algo heterodoxo. Heterodoxo. É isso. Então, a Arca de Noé é a igreja. A Torre de Babel é a renovação carismática. O movimento carismático no Brasil, já há algum tempo, deu uma certa estagnada. Ainda cresce, mas em nível bem ainda inferior ao que já crescia nos anos 90 e começo dos anos 2000. E nós, que somos católicos da tradição, né, muitos de nós viemos da renovação carismática católica. Eu tive algum contato com a renovação carismática católica há cerca de 30 anos aqui em Salvador. Né? 94, 95. E quando a gente abre os olhos, quando a gente toma pé das coisas, a gente não permanece. Então, para quem está na renovação carismática, eu recomendo o estudo dos doutores da igreja, dos santos padres, dos documentos preferencialmente anteriores ao concílio. Procurem um padre da tradição. Veja se é isso realmente o que Deus quer de vocês. Procurem aquilo que a igreja sempre ensinou, em todos os tempos e em todos os lugares, como dizia São Vicente de Lerran na sua obra Communitorium, um livro que eu vou recomendar em breve em um dos meus vídeos. E pretendo futuramente retomar esse assunto da renovação carismática. Mas é um engodo. Tem muita gente de boa fé ali? Tem gente de boa fé, mas essa questão de o sentimentalismo, a fé é um sentimento, eu tenho que sentir, se eu não sentir, eu não recebi o Espírito Santo, eu não estou agradando a Deus. Pelo amor de Deus, é para isso que serve a igreja? Ora, São João da Cruz fala tanto na noite do Espírito, em que as pessoas se sentiam muitas vezes desalentadas, desamparadas, mas na verdade Deus olhava por elas. Mas a fé estava sendo testada. Essa é a fé, iluminada pela razão. Se você é carismático, você não é tão racional nas suas atitudes dentro desse movimento. Mas procure viver a razão, procure viver a lógica cristã, a filosofia cristã. E tem mais. Aquele fenômeno que acontecia em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora, quando eles começaram a falar, eles falavam a sua língua e as pessoas ouviam e entendiam o que estava sendo falado pelos apóstolos em Atos. Então, quando você vai na renovação carismática, ninguém entende nada. E ademais, que língua dos anjos é essa que ninguém entende nada? E sendo os anjos puros espíritos, que língua é essa? Né? Não tem sentido, não tem sentido. Meus queridos irmãos que agora me assistem, eu me despeço aqui agora. Se você gostou do meu conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal para continuarmos esse apostolado. E se você não gostou, peço que reflita, peço que medite, peço que procure uma paróquia tradicional, um padre da tradição, não é? Preferencialmente da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou da Resistência. Já temos alguns pelo Brasil, vários padres que seguem realmente a cartilha da doutrina ortodoxa, da doutrina correta. Não somos cismáticos, não somos serivacantistas. E o que eu posso mais dizer a vocês? Oração do rosário e estudo, principalmente também da palavra de Deus que é escrita, que é a Bíblia. Despeço-me por aqui, desejo a todos uma ótima semana. Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é o segundo dia da semana, primeiro dia de trabalho, segunda-feira, uma ótima semana. Nos próximos dias teremos mais alguns vídeos que eu vou fazer download aqui. E sintam-se todos acolhidos neste canal. Gente, um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis.